A escola. A interação? É. Tá indo bem, tá indo bem. A Lívia não fala? A Bíblia? Não. Tá Não, indo a Bíblia bem. é barata. Se eu pergunto para ela, assim, ela fala, mas ela é bem objetiva, assim. Eu pergunto e ela fala, tá tudo bem. Aí, assim, ela não vai o assunto, sabe? Ela fala o Sim. essencial. Mas tá bem, tá muito bem comandada, né? Que bom, A Elza deixou em boas mãos, verdade. né? O Caio é muito bom. E aí tem a ajuda da Marina, a esposa dele, né? Certo. Tá bem, Que tá bem. Não teve grandes mudanças, né? Ele cuidou mais da sala, né? Vai colocar ar-condicionado, né? certo. Mas tá bom. Você dá aula em mais lugar, né? Eu pensei que era só lá. Não, eu dou aula de interação, eu dou aula na minha escola, eu dou aula online. Eu tenho a Ah, minha escola. olha, Uhum. Mas é tudo online, né? Tem bastante aluno, mas é tudo online. Eu dou que aula de legal. sábado, dou aula até às 5 horas. Que legal. É, trabalho bastante. Mas tá Deus bom. abençoe. Oh, sim, com certeza. Bom, a nossa amiga Marli não entra, né? Tá na festa. Vamos esperar o Carlos, né? Deve estar entrando aí. Eu acho que a Fernanda também vai entrar, né? Ah, lá, falou nele aí, ó. Opa, estamos chegando. Falou nele, ele já chega. Estamos chegando. Oi, Tudo bem? tudo bem? Olá. Fala, Carlos. Tudo na Olha, paz? Ai, tudo bem. feijoada Olha chegou a junto feijoada também. lá. Olha, a minha não dá para ver, mas a minha tá na janela ali, ó, dormindo. Já Tudo na estou na paz? casa. Bem? E a dona Clara, tá boa? Aqui, peraí, já vamos virar. Aqui a gente Vamos, precisa ir na viremos lá. virada. Oi, dona Clara, tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Então, a Fernanda deve entrar, né? Uhum. É, a prece inicial é o Marcelo que vai fazer, ou seja, eu. Não conheço o Marcelo. Também não. Mas vamos dar uma chance para ele, né? Vamos. O Evangelho a Lucélia faz, né, Lu? Sim, e Livro vocês me dos... ajudam a explicar. Claro, como o Carlos sempre fala, estamos juntos. Livro dos Espíritos é o Carlos, vibrações e as duas vibrações é a Eliane, né, Eliane? Uhum. E a prece final, a Fernanda, né? Me parece que ela vai entrar, então Vamos aguardar. vamos aguardar, né? Se não, aí na hora a gente divide lá quem faz, certo? Certíssimo. Tudo certo para amanhã, não? Tá trabalhando mais a noite inteira, ó. Ui, jura? Ah, tá. Gelatina, né? Precisa de muita Ah, tá. geladeira, né? Certo. Eu vou Eu já fazer o bolo amanhã comecei. cedo. O pudim está no fogo já. Olha. Já está O meu, fazendo. o meu eu vou deixar Vamos para amanhã rezar, mesmo. vamos rezar para ver se sai inteiro Sai da tudo. fogo. Ah, sai, né? Sai. Ó, Opa. se não ficar joia, amor é que não falta que nós colocamos para fazer. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Deixa eu ver se alguém mandou alguma mensagem aqui. A Conceição falou que hoje ela não vai conseguir. Deixa eu responder ela. Uhum. Vou mandar um áudio que é mais fácil, né? A gente está quase na hora já. Oi, 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 Conceição. Não tem problema, minha amiga. Bom fim de semana, tá? Fica com Deus. E quem está entrando é a Fernanda. Opa. Sheila, quem faltava entrou. Oi, Fer. E pessoal, tudo bem? Olá. Bem. Você chegou na hora certa, hora de começar. Então vamos lá. Vamos. Bora.
Então, vamos sintonizando com o plano maior, deixando tudo lá para fora, todos os problemas, todas as discussões, todas as preocupações, e vamos focar no agora, para que nós possamos aprender, levar esse aprendizado para a nossa vida, e também, principalmente, também ajudar aqueles que mais precisam em nossas vibrações. Pedimos o auxílio de nossos amigos mentores, que eles possam estar aqui presentes nessa reunião, como sempre estão, para que possam nos auxiliar e que possam também auxiliar aqueles espíritos que nos acompanham, aqueles que precisam de informação, que precisam da nossa oração, que com certeza muitos estão por aqui, acompanhando as nossas reuniões, a nossa reunião. Que ela possa se encaminhar com muito amor, com muita dedicação e com muito sentimento de cooperação. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo qualquer mal, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem. A gente pode colocar o nome do Lucas, aquele que eu pedi para colocar Nossa, acabei não colocando na lista de assistidos, corri, não esqueci. Se dá para colocar na lista das orações especiais lá, é o primo do Pedro, ele está internado. Sim, claro. Claro, eu vou fazer e eu coloco o nome dele. Ai, brigadão. Obrigada, Eliane. Já vou até marcar aqui e deixar aqui em cima para não esquecer. Fala, Pedrão. Oi, Pedro. Não falei oi para ele. Estava no cantinho aqui. Então, eu vou ler o Evangelho, capítulo 18, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçosa o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entraram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado é o caminho que leva para a vida. E qual poucos são os que acertam com ela. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos, então, os que se salvam? E ele lhe disse: porfiais por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater a porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença começamos e bebemos a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais e iniquidade, ali será o choro e o ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluído. E virão do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, muitos que se
assentarão à mesa do reino de Deus, e então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. No meu entender, a porta estreita é seguir a Jesus, os ensinamentos de Jesus. Vocês concordam? Com certeza. É seguir os ensinamentos de Jesus. E é isso. E é muito importante também a nossa reforma íntima, né? Porque na nossa reforma íntima a gente trabalha os nossos sentimentos, as nossas ações. Vocês querem falar alguma coisa? Não, por mim tá bem, tranquilo. Quer seguir os ensinamentos de Jesus. Perdoar, ajudar o próximo, fazer a caridade, né? Não ficar falando mal do outro, não ficar fofocando a vida do outro. Essa porta é bem estreita. É a bem gente gosta estreita. bastante de fazer isso. Por isso que poucos... E tem os vícios também, né? Os vícios. Sim. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso. Completa-nos a máxima. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena. Porque, sendo a Terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando estiver transformado, o caminho do bem será mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é toda justiça e toda bondade. Mas quais as faltas de que essa humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste, no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras experiências? Porque tantos escolhos semeados no seu caminho, porque essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte. É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se alarga e iluminam-se os pontos mais escuros da Terra. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Alguém quer falar alguma coisa? Nesse item 5, logo lá no primeiro parágrafo, ele coloca fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. No capítulo 17, esse capítulo que nós estamos estudando é muitos os chamados de poucos escolhidos, o 18. No 17, que é o sede perfeitos, Kardec fala que reconhece esse verdadeiro espírita e faz os esforços para superar as suas más tendências. De novo. Ou seja, para nós, a gente não pode se decepcionar porque a gente não está pronto ainda. A gente se esforça para superar aquilo que ainda a gente tem de mal.
seja, como a Lucélia falou, a fofoca, a falta de caridade. A gente faz o esforço, e o que importa é esse esforço. A gente, aqui no final também, ele já fala da pluralidade das nossas existências, ou seja, nós não podemos deixar tudo para as próximas encarnações, porque nós não sabemos quando elas virão. Nós devemos começar agora. Mas não podemos esquecer que as reencarnações existem para nós depurarmos a nossa alma. Então, é importante para a gente, a porta estreita, ela é difícil, porque ainda nós temos as paixões com a gente. Seja a paixão pelo álcool, pelo sexo, pela droga, por falar, orgulho, egoísmo, vaidade. Mas essa porta ela é larga porque ainda está em nós. E nós precisamos disso, nos esforçarmos para superar as nossas más tendências. Lembra quando Agostinho fala na questão 919 do Livro dos Espíritos? Eu devo chegar no final do dia e fazer uma avaliação de como foi o meu dia, as coisas que eu fiz boas e aquelas que não foram tão boas? É o verdadeiro conhece-se a ti mesmo. Então, eu preciso começar a me conhecer para corrigir as minhas más tendências. Se eu não conseguir descobrir quais são, eu não vou corrigir. Eu preciso, esse esforço tem que ser diariamente para a gente poder descobrir e corrigir. Gostaria de acrescentar, na continuidade do que o Carlos falou, que é o seguinte, ele falou de que a gente precisa se conhecer, certo? Sim, porque, lembra, os espíritos têm falado frequentemente, né, que os três pilares, né, os três pilares da evolução o autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem, a prática da caridade. É o que ele falou, se você não se conhece, você não tem como melhorar aquilo que você precisa melhorar. Só que eu acrescento uma coisa. Na verdade, nós sabemos quem nós somos. O problema é que nós temos medo de enfrentar, de olhar assim, direto nos olhos de nós mesmos, né? E falar assim, você, eu estou falando de mim, viu, gente? Estou olhando no meu olho. Você é um sem vergonha. Você fez isso, 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 você pensa isso, isso, isso. Tem que ir direto no âmago, né? Porque só assim, reconhecendo, falando alto. Fala alto, se olha no espelho e fala assim, você fez isso, 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 você fez errado. Não faça mais isso. Dessa maneira, o que o Carlos falou. Quando nós nos conhecermos, nós seremos capazes de melhorar esses pontos. Né? Todos os pontos que a gente precisa. E a ponta estreita é o que todo mundo já falou aqui. O Carlos falou, a Lucélia, está no livro. A porta estreita, ela é estreita porque é difícil a gente abandonar as paixões, né? É difícil. É difícil a gente deixar de torcer para o Corinthians, por exemplo. É uma coisa que tá no sangue, né? Mas é difícil a gente... Uma série de coisas. Nós somos... E nem, na verdade, a gente precisa deixar tudo para lá, né? Nós estamos encarnados, nós temos necessidades, né? Mas o que a gente precisa estar muito ciente, muito preocupado, é em não prejudicar o próximo. Muito pelo contrário, ajudá-lo. Só isso. Certo. E respeitar o jeito de cada um, né? A gente quer impor a vontade da gente no outro. Sim, bem assim. O que dizem Senhor, Senhor? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse estará no reino dos céus. Muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome. Em teu nome expelimos os demônios, em teu nome abraçamos muitos prodígios. E eu
direi em voz, bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apertai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, 21, 23. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordarão os rios, e assoprarão os ventos, e combaterão naquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve essas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva e transbordarão os rios e assoprarão os ventos, e combaterão naquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. É para ler tudo até o fim? Então, você está lendo um pouquinho mais, mas não tem problema. Se os outros não se Estou lendo importarem. mais? Olha, animei. Ficou animada. Na verdade, era só até o 5. Tinha vergonha de ler e eu animei. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Então, para aqui? Você que sabe, você que manda. Se vocês permitirem, eu leio tudo. Então vai. Aquele, pois, que quebrar um desses mínimos mandamentos e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas os que aguardar, ensinar e guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo mestre ou senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devotação e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da rapidez e de todas as suas paixões. São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos e nem mais indulgentes para com os seus semelhantes. Não porque a semelhança os fariseus têm a prece nos lábios e não no coração, servindo-se apenas de formas, pode impor-lhe aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome. Expulsamos os demônios em vosso nome. Comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá, não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentes as vossas palavras pelas ações, que caluniam o próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultérios. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramai o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazei correr as lágrimas em vez de secá-la. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a prática sincera da lei, do amor e da caridade.
As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia, evento das revoluções, e o rio do progresso as levarão de Rondon. Também. Alguém quer falar alguma coisa? Não, agora não. Aqui ele diz, de novo, né, ele reforça, como no item anterior, a questão de não é através do levanta, senta de um ritual que você conseguirá. Não adianta Senhor, Senhor, não adianta ritual para você falar assim, estou no reino de Deus. Você tem que seguir o exemplo dele, como bem colocou o Marcelo. Exemplos de Jesus nós devemos seguir. É difícil ser cristão. Não é fácil. Porém, nós sabemos que esse mundo que a gente vive ainda é expressão de provas. No outro mundo, se a gente tiver condições de ir até ele, nós vamos ter, se não agora, no futuro, vai ser melhor. Ainda não é tão bom, só é melhor que esse. Porque eles falam, a espiritualidade diz, no próximo mundo ainda tem mal. Só que lá o bem se sobrepõe ao mal. Aqui, em alguns momentos, você chega até a duvidar, né? Nossa, puta maldade que tem nesse mundo, não é possível um negócio desse. Só que nós estamos errados quando a gente pensa assim. Porque o mundo que nós estamos é de expressão de prova. Não vai ter mais maldade. É o que nós temos. O que vai precisar é o que eu vou fazer. Eu vou ficar no ritual só? Faço uma oração de 25 minutos. As pessoas não conseguem me acompanhar, se perdem na oração. Qual foi a utilidade dela? Lembra daquela parte que falando da oração, que Jesus vê o fariseu e o pecador? E ele diz que o pecador fez a oração sincera porque dizia que pecava, e o fariseu que falava a palavra bonita não fez? Então, é essa a nossa... O que nós vamos fazer? Não é só falar, Senhor, Senhor. É exemplificar, é seguir o exemplo do Cristo, é ser cristão. E ser cristão é difícil. Nós podemos falar que nós somos, porque a gente segue o Cristo. Mas o quanto nós estamos seguindo o Cristo? Quanto o Carlos, quando olha no espelho, fala assim, não, eu estou seguindo o Cristo. 1%? 1,5%? Porque nós precisamos seguir o Cristo. Ele veio aqui também diz, né, que as palavras não passarão. Por quê? Porque até hoje, gente, 2000 anos que o camarada teve aqui, a gente segue o exemplo do cara. Foi ruim o exemplo? Não, né? Sim. Uhum. Alguém mais vai falar? Não, da minha parte, não. Podemos seguir para o livro dos Espíritos, então? Eu vou dividir em duas partes. Hoje, das 619 até as 623, e na semana que vem, concluir a partir das 624. Então, conhecimento da lei natural. 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem.
Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Aí Kardec faz um comentário. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Então, a lei, conhecer, saber aplicar, tudo nós vamos conseguir fazer. Por quê? Se hoje nós temos dificuldade, em alguns momentos a gente aplica, em outros não, a gente tem até um ditado, né, para nós que aos amigos tudo, aos inimigos só a lei, né? Eu não quero fazer nada com o meu inimigo, só aplicar a lei. Mas para os meus amigos, não. Isso tudo está errado. Nós vamos conseguir aos poucos. Nós não podemos ficar deixando para as próximas encarnações, porque nós não sabemos quando nós vamos ter essa oportunidade, visto que o número de nascimentos tem diminuído. Mas Deus é Pai, e há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, de repente, nós vamos ser encaminhados para outros lugares. O importante é que a gente não perca esse desenvolvimento. Na próxima encarnação, um pouquinho melhor nós vamos estar. E esse pouquinho pode ser mais se a gente se esforçar mais, se a gente se dedicar mais para aprender, não é só o aprendizado da lei, né, mas colocar em prática aquilo que a lei mostra. Porque as leis divinas, elas são simples. Imaginou, resumindo assim bem, não faça o outro que você não quer que faça para você? Só que não é assim que a gente aplica, né? A gente faz diferente. 620. A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Ela a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ele a esqueça. Então a gente vai, volta, e quando nós estamos aqui tem o véu do esquecimento. Mas quantas coisas a gente tem de intuição? Isto faz com que a gente vá lembrando aos poucos. O problema é que muitas vezes a gente quer as coisas do nosso modo e não aquela parte da oração que Jesus nos ensinou, seja feita a vossa vontade, a gente troca o V pelo N, seja feita a nossa vontade. E aí não dá certo. Porque eu fico sempre frustrado, eu nunca estou bem. Nunca estou bem. Por quê? Porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero. É do jeito que deve ser para que eu cresça. Se eu tenho que passar uma dificuldade, eu preciso aprender com ela. É assim que eu vou tirar o problema da minha frente, tornando ele um desafio. Senão, ele vai continuar até eu aprender. Imagine a gente, quando está na erraticidade, que a gente tem a lembrança de tudo mais claro, e a gente percebe quantas vezes a gente já errou no mesmo caminho. Vai ficar mais frustrado do que agora, né? Porque, poxa vida, 3 encarnações errando no mesmo lugar, como que eu posso fazer isso? Então, é isso que a gente precisa sempre estar atento, para a gente poder superar essas limitações. A intuição chega. E o grau de perfeição, cada um tem um nível, vai ter um entendimento. E como disse a Lu no Evangelho, eu preciso aprender a respeitar as pessoas. Cada um tem o seu limite. E isso, eu acho que é uma das coisas mais difíceis para o Carlos, por exemplo. Saber que as pessoas estão no limite delas, que eu tenho que aprender que o meu é diferente. Eu né? também.
Não é tentar fazer, não, todo mundo tem que saber. Não, não é todo mundo que tem que saber. Se você sabe, orienta, ensina. E vai ter que ser quantas vezes? Quantas forem necessárias. Porque as pessoas não têm a mesma condição de pegar como tem. Então, eu preciso respeitar. Isso não é simples. Isso é difícil. Então, é preciso a gente entender esse tipo de coisa. Por isso que a gente está aqui hoje estudando, martelando. Vai entrar uma hora. Tenho certeza. Espero que seja nessa. Pelo menos um pouquinho. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Simples, né? Na consciência. Por isso que não tem jeito de errar. Eu não apago, choveu, não molha. Está tudo na consciência, dentro, no interior. 21a. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de lhe revele? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela fosse lembrada. Por que vem alguém mostrar a lei de Deus? Porque a gente, imagina, nós somos em quanto? Uns 30 bilhões de espíritos, aproximadamente. Quantos estão atrasados e não têm essa lembrança? Se alguém não vier lembrar, não vai dar certo. Então vem, lembra. Quantos missionários nós tivemos? Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Maria Teresa de Calcutá, enfim, vão uma Dulce, vai longe. Vem e mostra, quer dizer, o exemplo puro, vivido. E a gente, assim, só sabe falar bonito deles. Mas se olhar e falar assim, vou seguir, a gente ainda tem dificuldade. Nós estamos falando de Jesus, só que a gente esquece que tem que fazer o que ele fez. A gente fala, porque Jesus é o maior espírito que essa terra já viu. Beleza. Ele falou que eu posso fazer o que ele faz e tudo mais. Por que eu não faço ainda? Por que eu ainda estou atrasado na minha jornada? Eu preciso mudar, preciso ser diferente. Se a gente tentar fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e achar que vai dar resultado diferente, estamos loucos. Porque não vai. Se eu faço do mesmo jeito, vai dar o mesmo resultado. Não vai dar diferente. Então, eu preciso mudar. E essa mudança não começa na esposa, na mãe, nos filhos. E essa mudança é difícil, porque ela não começa fora, vou tirar a barba, vou acertar o cabelo. Não, ela começa lá dentro. A Lu falou da reforma interior. É lá dentro. Acertando o que está desajustado. O que julga no outro, o que critica o outro, o que é lá dentro. A reforma material, a reforma visual, é uma das mais fáceis que a gente tem. Agora, a de dentro, ela é dolorosa. O primeiro passo é o orgulho, porque você tem que admitir que você está errado. Então, já começa aí. Eu tenho que admitir que eu estou errado. Segundo passo, corrigir. Mas será que eu estou errado mesmo? Será que se fizer aqui um caminho diferente não vai dar certo? Não. É preciso. E essa mudança sou eu que tenho que fazer. 622. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer a humanidade progredir. Então, sempre vem. E se a gente for estudar a história nossa aí, desses 2000 anos, só desses 2000, sem voltar lá atrás, com Sócrates, com Platão, com Sêneca, nós vamos ver quantos já vieram, dando exemplos. Uns até passaram desapercebidos. Depois que você vai ver, nossa, esse aqui já deu um belo exemplo lá atrás, né? E eu tinha bobeado, não vi. Então, muitos. Por que isso? Porque Deus é nosso Pai e quer que a gente cresça, quer que a gente evolua. Ele não quer que a gente estagnado. Ele não quer a gente parado. E ele não vai pegar, então vou fazer o seguinte, eu pego na sua mão e coloco lá do outro lado. Não. Ele vai botar um monte de gente que vem para dar o exemplo. E deixa você se tocar. Porque é assim que a gente aprende, né? Se alguém faz por nós, você pode passar de ano. Cola, vai lá, ótimo, excelente, passou de ano.
que você aprendeu? Se você não aprendeu, a vida vai te ensinar de outro jeito. Então, precisamos aprender. E 623. Esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através dos falsos princípios? Os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmos por uma ambição que não tinham, certamente os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Seja qualquer religião, como nós somos espíritos falando do espiritismo, a gente precisa tomar muito cuidado com os médiuns que vêm trazendo mensagens mirabolantes. Cuidado. Vamos fazer o crivo da razão. Kardec já falou para a gente, rejeitar 99 verdades para não cair numa mentira. Por quê? Você pega aquilo como verdade, você divulga isso dentro das casas espíritas, você está transformando. Aí nós vamos entrar no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso não é uma verdade que você está vendendo. Então, essa missão que você supostamente tem, ela é coisa da sua cabeça. Não é uma missão. E isso nós podemos observar que em todas as religiões nós temos isso. Aquele que é o salvador da pátria. E nós não precisamos de salvador da pátria. Nós precisamos de gente que mostre o bom exemplo. Ele está mostrando um exemplo. Cabe com um Cristo? Não. Então não é um bom exemplo. É exemplo para ele. E nós precisamos aprender a fazer esse tipo de observação. Porque senão, nós também vamos caindo nos erros dos outros. Além dos nossos, a gente cai nos dos outros. Então, é importante a gente estar sempre ligado com essas mensagens que vêm. Eu falo do Espiritismo porque normalmente a gente vai atrás das coisas espíritas. Sites, informações. Toma muito cuidado com o que a gente vê. Tem muita coisa boa, mas também tem coisa que não é tão boa assim. E é importante que a gente esteja preparado, porque senão a gente pega aquilo como verdade. Acrescentando a isso uma coisinha rapidinho para o que o Carlos falou, existem muitos canais no YouTube, né? Tem muitos, vocês não têm ideia o tanto de canais que tem. Falando um monte de coisa, né? Algumas são perigosamente mentirosas, né? Por exemplo, médium falando que recebe Jesus, né? Mas por que não pode? Jesus é humilde. A questão não é essa, a questão é a diferença de evolução. É como se um macaco quisesse receber uma mensagem de um homem. A distância é muito grande, não é compatível, né? Vocês não imaginam o sofrimento de Jesus para ele encarnar aqui, né? Porque para ele se adaptar à realidade nossa, que é muito res do chão. Mas tem muita gente falando muita coisa. Como é que a gente percebe, né? O Carlos mencionou, mas como é que a gente percebe que os caras estão falando besteira? Veja, conhece-se a árvore pelos frutos. Não se vende conhecimento, principalmente relacionado ao espiritismo, não se vende conhecimento, certo? Isso foi uma das maiores brigas que já houve no espiritismo. Você não vende aquilo que é para ajudar alguém, o seu conhecimento que é para ajudar alguém. Isso não é mercadoria para ser vendida. Então, se o cara começa a vender aquilo, opa, tá errado. E outra coisa, tudo bem, tem muita coisa ainda que na época de Kardec, né? O transexualismo, tem muitas coisas que naquela época não se falava, né? Que nós vamos ter que falar a respeito aqui, hoje, né? Mas tem muita coisa que não é exatamente... A gente tem que usar o crivo da razão para perceber que é besteira. Tá? Por exemplo, voltar
o espírito de um homem voltar a habitar um animal, por exemplo. Isso vai contra a lei de Deus, que é a lei da evolução. Então, isso não pode acontecer, isso não funciona. E não só porque é um absurdo, na verdade, existe uma incompatibilidade do espírito de um corpo de um animal receber um espírito humano, um espírito como o nosso. Não é uma questão muito mais científica do que mágica, né? Não sei, não consigo pensar num exemplo, mas já sei. É a mesma coisa que uma criança animasse um corpo de um adulto. Não é compatível, certo? Então, realmente, a gente tem que ficar muito atento ao que se diz por aí. Só isso que eu queria falar. Obrigado. Mais alguém? Já vamos para as vibrações. Da minha parte também. Então vamos às vibrações. Vamos continuar com o nosso pensamento elevado. Para, neste momento, fazermos as nossas orações. Que os amigos espirituais possam estar conosco e possam pegar as nossas vibrações de amor e paz, levando para todo o nosso planeta Terra. Onde tiver um irmão necessitado, que as nossas vibrações possam chegar. Vamos pedir pelos países que se encontram em guerra. Sejam guerra de tráfego humano, sejam através de guerras, de facções, qualquer tipo de guerra. Vamos pedir que as nossas vibrações percorram por todo o Brasil, que neste momento ele está sofrendo com essas ondas de calor intenso. Que as vibrações possam chegar por todo o nosso planeta, derramando bálsamo para aliviar as dores dos irmãos que neste momento não têm um lar, que está passando seus dias com esse sol na rua ou embaixo de qualquer abrigo. E vamos também pedir por Portugal, onde se encontra nossa irmã Conceição. Muita paz e muita luz. Vamos pedir por todos os hospitais do mundo inteiro possam ser visitados com as nossas vibrações de saúde e de amor. Vamos também pedir pelos abrigos de idosos, Asilo São Vicente, aos casas de repouso, onde tiver um velhinho desamparado, sentindo saudade do seu familiar, que eles possam receber a visita da espiritualidade. E vamos também pedir pelos orfanatos, creches, pelos nossos menores que neste momento não têm a mãe ou um pai para poder abraçar ou acolher, acalmar. Pedindo agora por todos os irmãos que se encontram neste momento em penitenciárias, cadeias públicas, que eles possam ser amparados e visitados também. Vamos pedir por aqueles irmãos
que estão arraigados em vícios e, neste momento, estão em tratamento em clínicas para dependentes químicos ou qualquer outro tipo de vício, e que eles estão fazendo um tratamento. Que o nosso amor chegue até eles como forma de um carinho. Vamos pedir por aqueles irmãos que se encontram em depressão. Irmãos que neste momento estão pensando em um suicídio. Que as nossas vibrações cheguem até eles dando um forte abraço e que eles não desistam desta encarnação. Que eles possam ter o ânimo para continuar progredindo nesta encarnação. E vamos pedir agora por todos nós que formamos o grupo de estudo Francisco de Assis. Nós que estamos aqui reunidos. E aquele irmão que não conseguiu, por algum motivo, entrar hoje, mas que a espiritualidade amiga sabem onde eles se encontram e onde eles estão, e possam levando os bálsamos para aliviar as dores. Que todos os nossos lares e os lares dos nossos familiares possam ser visitados neste momento. E vamos ainda fazer uma grande vibração de amor pelos nossos inimigos, irmãos que nós temos desafetos, que cada um no seu íntimo pensa naquele irmão que a gente sabe que nós temos uma convivência difícil. E vamos emanar muito amor para eles, seja um irmão encarnado ou um irmão desencarnado. Que nós possamos vibrar amor a esses nossos inimigos. E vamos pedir neste momento pelos irmãos que estão na nossa lista dos assistidos. Que todos os irmãos que estão na lista dos assistidos, sejam eles, aonde eles estiverem, que eles possam ser visitados com bálsamo para aliviar as dores, sejam elas dores morais ou dores materiais, dores espirituais. A espiritualidade sempre sabe da necessidade de cada um desses irmãos. Aqueles irmãos que já desencarnaram e estão com o nome na nossa lista, que eles possam também ser visitados, se algum deles ainda não foi socorrido, que eles possam receber a visita dos amigos socorristas, dos amigos espirituais, abraçando e levando o socorro necessário. E vamos agora pedir pelos nossos irmãos da nossa lista especial. Vamos pedir pelo seu João e suas filhas Vivianes, ao casal Cris e Márcio, Flávio Abinagim, Maria Paula Santos Silva, Júnior Arcúrio, Marli Santos Fernandes, Carolina Arruda, Terezinha de Jesus Vilaça Cassolato, Ivaldo Parma Fernandes, Bárbara Legnaro, Jéssica Santos Silva e ao irmão Lucas Almeida de Rezende. E onde cada um desses irmãos estiverem, cada um dos seus problemas que eles tiverem, que eles possam ser abraçados com as nossas vibrações, as nossas melhores vibrações. E antes de encerrar, vamos pedir a fluidificação das águas. Que as nossas águas possam ser fluidificadas, derramando bálsamos necessários, o remédio necessário
para aliviar as nossas dores, também que sejam dores materiais ou espirituais. Que todos nós possamos encerrar as nossas vibrações com muito amor e carinho. Que assim seja. E para encerrar a nossa reunião, nós vamos agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco, que nos conduziu, que nos permitiu aprender mais um pouquinho, para que nós possamos evoluir a cada dia mais. Agradecer a presença de cada um que pôde estar aqui e pedir a Deus que abençoe a semana que se iniciará, que seja uma semana de oportunidades, de aprendizado, que nós possamos praticar a caridade, espalhar o amor e a palavra de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, que assim seja. Ok, todos bem? Todos bem. Sim. Joia. Então, beleza, amanhã a gente se vê junto, a gente se vê de novo, né? A gente se vê. Tchau, gente. Tchau, tchau, dona Clara. Tchau, gente. Bom descanso. Boa noite, Dona Clara. Boa noite a todos. Até amanhã. Até amanhã. Até, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.